Jornal da Manhã. Entrevista. E como dissemos anteriormente, já em nossos estúdios, Paulo Paiva, coach, consultor empresarial, parceiro aqui da Jovem Pan. Bom dia, Paulo, como é que você tá? Bom dia, Rosana, Gustavo e todo o time aqui da Jovem Pan. Nesse dia frio aqui a gente vai falar para esquentar o público, né? Verdade. Acho que isso que é o mais importante. E é sempre bom estar aqui com vocês, porque é muito quentinho aqui. Vocês tratam a gente com muito carinho. É muito bom. Então, que bom. Sem preguiça, vamos trabalhar. Paulo, o mercado segue... Bom dia, Paulo. Bom dia também, Alexandre, que acompanha aqui, o assessor do Paulo. O mercado segue movimentando, né? Parece-me que o pior da pandemia já passou, né? Em termos de você fechar postos de trabalho, né? E agora nós temos aí a questão dos ajustes nas empresas. Você segue fazendo a sua otimização como coach, como palestrante, como consultor, né? Perfeito. E nós temos esse mês, o mês da diversidade, né? O mês em que é celebrado o orgulho LGBTQIA. Gostaria que você dissesse qual que é a junção do mercado de trabalho com a diversidade. O que dá para falarmos a respeito disso? Eu acho que assim, esse mês é um mês bastante representativo para esse time, né? E que basicamente a gente precisa até traduzir para o público, né, Gustavo, que eu acho que é interessante, LGBTQIA+, né? Eu acho que existe uma complexidade, nem todo mundo entende, mas nós estamos falando de uma representatividade entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis, né? Trans, queers, pansexuais, agêneros, pessoas não binárias e intersexo, né? Por mais visibilidade, ou seja, existe uma representatividade muito grande em tudo isso. A sociedade, existe uma complexidade no entendimento sobre isso. E basicamente, quando eu trago esse tema, que nós trouxemos em 2018 um congresso aqui para Sorocaba, que foi acho que meu 7º encontro regional de gestão de pessoas, nós trouxemos o tema diversidade e inclusão, ou seja, dar uma voz de uma forma estruturada, de uma voz inteligente, de uma forma inteligente, para que as empresas se organizem e se preparem, né? Com o objetivo do quê? Da gente ter essa representatividade social dentro da organização. Então, as empresas, elas buscam olhar, de uma certa forma, o que eu preciso ter dentro da minha empresa para que eu consiga trazer essa representatividade. Algumas pendem aí para alguns programas de inclusão e diversidade, para portadores de necessidades, outras entendem que ela consegue abranger mais situações, né, como a questão da diversidade e inclusão, da questão da sexualidade também dentro da sua empresa, e isso faz sentido, porque é isso que representa a nossa sociedade, né? Então as empresas, elas têm olhado de uma forma bastante inclusiva, tentando ter essa representatividade. Agora, as empresas que se mantêm nesta ponta, né, que startam esse tipo de colocação do profissional, elas têm um diferencial também, né? Você percebe uma sensibilidade maior, você percebe um trato do patrão com o empregado diferenciado, né, Paulo? Sim, eu acho que de uma certa forma, o que eu procuro trazer, a reflexão está na liderança. Então, se você tem um grupo de líderes ali dentro da organização, ou pessoas que a gente chama de formadores de opinião, essas pessoas, elas são fundamentais na multiplicação desse conhecimento. Porque o que a gente está falando? A gente está querendo levar o conhecimento para as pessoas, né? De como lidar, de como entender a vida dessas pessoas, como elas devem ser recebidas, né? Porque, em primeiro lugar, eu sempre falo, são seres humanos, né? Mas como é que eu lido com alguma coisa, com alguém, com qualquer situação que seja adversa do que eu entendo do meu conceito? E isso traz diversos conflitos, né? Mas a partir do momento que você abre essa roda de conversa dentro da organização, a gente consegue discutir com a liderança, né? Ela consegue lidar melhor com isso e evitar outros problemas, né? Você estava falando aqui, a gente estava falando nos bastidores, existe o bullying, e sim, o bullying é claro, né? É um questionamento que eu te fiz no bastidor. Existe bullying, por exemplo, dentro de empresa? Porque nós sabemos que existe o assédio moral, o assédio sexual, né? Mas o bullying existe? Existe. E isso cabe em tudo isso que a gente está conversando, né? Não é somente o bullying com uma pessoa que tem uma diferença física, numa necessidade, como portador de necessidades especiais, na cor, né, na religião, na sexualidade, né? Então, esse bullying existe, esse bullying muitas vezes é falta de conceito, é falta de aculturamento da empresa, é falta de abrir para o diálogo e para a discussão.
E a partir do momento que a gente traz isso de uma forma estruturada, junto aí com as estratégias de gestão de pessoas, junto com a área jurídica, né, com políticas claras e transparentes de comunicação, a gente informa, né, para as pessoas, a gente comunica através de um trabalho de endomarketing e tudo mais, as coisas elas ficam mais leves, elas ficam mais sutis e a gente acaba entendendo que todo mundo tem seu direito e seu espaço, né? Porque se a gente for discutir como profissional, você vai ter aí o médico, que ele é gay, você vai ter o advogado, um empresário, você vai ver pessoas no ramo político. E qual é a diferença? Eu olho para o profissional, eu olho para a competência dele, para a qualidade do trabalho dele, o que ele traz e acrescenta, né? E muitas vezes eu sempre falo para as pessoas, eu não tenho que estar ali no meu trabalho, eu nunca me vi no meu trabalho tendo que explicar minha sexualidade para ninguém, né? Simplesmente você vai, faz seu trabalho. Claro. Agora, a partir do momento que tem esses questionamentos, inclusive o bullying, é sinal que a gente tem um espaço gigantesco a navegar aí e trazer informação para essas pessoas. E como que você lida, por exemplo, você na sua jornada como consultor, por exemplo, você analisa, você verifica e você aponta um determinado problema, uma ruptura dentro da comunicação interna de uma empresa, em que situações de bullying assim acontecem. Como que você trabalha essa situação com a direção da empresa, com o contratante, enfim, com o patrão? Geralmente é preservar as duas partes, porque quem causa o bullying é o padrão de pensamento, é o padrão de comportamento que ele tem. Ele acredita que na percepção dele esteja certo, porque é o que ele tem de conceito de vida, né? E ao mesmo tempo, necessariamente ele faz por mal, é isso? Ele não faz por mal muitas vezes, né? Só que ele não sabe o mal que ele está ocasionando às pessoas, okay, né? E isso pode chegar a levar até a morte de pessoas, sim, que são influenciadas através do bullying. Isso é muito grave, né? E por um outro lado, você tem a pessoa que também ela não consegue ter essa autodefesa, ela não consegue lidar com esses problemas, né, emocionalmente. Eu tenho que preparar os dois lados. Então, uma vez acontecendo isso dentro de uma organização, existe um trabalho a ser feito em conjunto. Esse trabalho em conjunto com a área de gestão de pessoas, com a área de medicina e segurança do trabalho, com psicólogo, com assistente social. É um trabalho multidisciplinar para que a gente consiga construir ali uma teia de ações e de aculturamento dentro da empresa. Ô Paulo, e a pessoa que sofre esse tipo de desserviço, no caso o bullying, ela se reporta a superiores, por exemplo? Ela se mostra incomodada ou ela retrai para ela? Dificilmente. As pessoas elas sofrem muito caladas, né? Elas muitas vezes pedem conta dos seus trabalhos, elas deixam de fazer aquilo que é algo fundamental para ela como ser humano, que é o sustento dela. Ela se coloca numa posição muito de vítima nesse sentido, né? Agora, existem empresas que já têm mecanismos, né, de comunicação interna, que vai preservar a imagem dele, que ele vai ter uma segurança em ir até o RH, a gestão de pessoas ali, ele consegue falar com um assistente social ou com um psicólogo, e em cima daquilo, provavelmente cria-se uma estrutura, né, e de informação, e muitas vezes sim, também de confronto, em trazer a pessoa que está causando bullying e falar, olha, aqui a gente não aceita, a gente não tolera isso. Qual a sua dificuldade de entender, né? E de conviver também, de conviver. E se for necessário, também, muitas vezes, tomado algumas decisões, né? Disciplinares, né? Junto ao apoio de gestão de pessoas, juntamente com o jurídico, né? Se uma pessoa, ela insiste em ter um comportamento adverso, vamos chamar assim, né? Conflitante, provavelmente a gente precisa tomar algumas decisões para preservar esse ser humano que está ali dentro. Essas empresas, Paulo, a gente conversa com o Paulo Paiva, né? Ele é coach, consultor empresarial. Essas empresas, Paulo, que colocam aí a possibilidade de uma inclusão diferenciada, como que você analisa do ponto de vista estrutural? É uma empresa à frente do seu tempo? É uma empresa que pensa 100% no funcionário? Ou simplesmente ela quer, entre aspas, ficar bem na fita com o mercado e mostrar eu sou politicamente correto? Como que você analisa uma empresa dessa? Existem os dois movimentos. Existem empresas que elas começam a surfar nessa bandeira, né? De, olha, eu acho que se a gente promover isso, a gente se posiciona à frente ao mercado, ganha um nicho de mercado, ganha uma fatia de mercado, né? E tem empresas muito sérias, né? Que você consegue enxergar um trabalho estruturado, que primeiro é formado um comitê interno dentro da empresa, isso é levado à direção, com a aprovação da direção. Muitas vezes eu tenho CEOs, presidentes participando desse comitê. Como que a gente vai trabalhar
trabalhar com a comunidade, né, em torno, como que a gente vai trabalhar com o nosso time internamente, quais são os programas, existe um calendário, existem alguns programas a serem cumpridos dentro da empresa para levar essa temática e desenvolver essa liderança, e não somente os líderes, e também levar informações para a parte operacional da empresa, né? Que é nessa massa, né? Que eu sempre falo, dentro do meu movimento de trabalho, eu sempre falo, uma gestão 360 parte ali do princípio de uma alta gestão, ele entende uma necessidade, a partir daí ele traz para um nível tático, né? Então do estratégico eu desço para o tático, para essa liderança, e atinge a todos, né? O porteiro, o faxineiro, todo mundo se discute esse assunto, né? A gente vai olhar para o blog interno, para a intranet, você tem informação, você vai olhar para o quadro de aviso, você vai receber informações para que você possa lidar, porque às vezes um pai que está ali, ele tem um filho gay, uma filha lésbica dentro de casa, e como lidar com tudo isso, com essa divergência? A empresa tem esse papel, né? Eu vim de empresas que a gente discute isso de uma forma muito saudável, de forma muito disciplinar. Isso também funciona para o dependente químico, não? Sim, quando a partir do momento que a gente entende que existem programas que a gente consiga contribuir, né? Tem muitos pais, muitos profissionais, vamos chamar assim, muitos profissionais que chegam no RH, chegam ali para o médico do trabalho, se não tem um lugar muito estruturado para onde ele vai, ele tenta atingir, ele fala com o chefe da área dele, fala, olha, eu tô com um filho que tem um problema de dependência química, né? Da mesma coisa da questão da sexualidade. E isso, muitas vezes, se isso não é organizado, gera conflitos, porque tá gerando conflito em casa, de falta de entendimento. Quantas pessoas não são expulsas hoje em dia, ainda em século 2022, pela sua sexualidade? Não tenha dúvida. E isso reflete no serviço, quer dizer, aí ele não rende tanto no serviço como deveria render, né? Porque ele tá tendo problema na casa dele, né? Isso, porque ele acaba não tendo esse entendimento, esse conceito, e isso se torna grave, porque afeta diretamente a produtividade dessa empresa, né? E a relação entre as pessoas. Então, acho que o esclarecimento, ele Paulo, tem esse papel. E quando você trabalha com comunicação organizacional dentro da empresa, né? Você faz junções, você liga desde a saída de um funcionário simples até um diretor de nível executivo. A linguagem, para que isso funcione de forma nítida, clara, ela passa por etapas. Como que você movimenta isso na prática? Pragmaticamente falando, como que você coloca isso dentro da empresa? Geralmente, a partir do momento que você tem uma temática, né, eu sempre trago isso, dando consultoria para empresas, a gente precisa traduzir, às vezes a gente precisa falar a mesma coisa em 3 linguagens diferentes. A linguagem para o estratégico é uma forma mais objetiva, direta, quais são os impactos, quais são os resultados. A linguagem para a média liderança, para o tático, como que eu formo as pessoas a entenderem que isso é algo saudável, positivo para dentro da organização, né? E para o operacional é mais educacional, a gente tem que fazer um trabalho mais cognitivo, um trabalho que as pessoas entendam, né? Utilizando diversas ferramentas, né? Desde um vídeo, desde um depoimento, dentro desse processo educacional, para que você feche o canal de comunicação e atinja essa gestão 360. Então, sim, a gente dá uma customizada nessa comunicação, porque exige, dependendo do perfil do que essa pessoa está ocupando dentro da empresa, né? Ô Paulo, existem ferramentas hoje, nós temos os apps, né, os apps, né, os aplicativos, enfim, e também com o home office, você passou, eu tenho percebido, né, uma dinâmica diferenciada em algumas empresas, até no trato do patrão com o empregado, né? De que forma por exemplo, um nicho de funcionários que se adequa, por exemplo, à comunidade LGBTQI+, pode utilizar esses aplicativos até para desabafar com o seu superior, por exemplo? Existem empresas hoje que basicamente elas começam a fazer apps, né, exclusivos, que você consegue ter uma linha de comunicação entre essa gestão, né? Então, não é todas as empresas que têm isso. A gente ainda existe um desenvolvimento para isso, né? Então mas é um conceito que já é um conceito que veio para ficar, né? Então, basicamente, esses apps que de uma certa forma vai estar ligado muito mais à intranet dentro da empresa, né? É uma forma de auxiliar na velocidade da comunicação. Da mesma forma que eu posso ali trazer uma reclamação sobre um bullying, sobre algo que eu estou vendo de errado. Porque às vezes, pessoalmente, a pessoa trava, né? Ela não tem coragem de falar. Sim. Mas pelo canal remoto, ela acaba dizendo o que está acontecendo. Agora mesmo eu dei um treinamento na sexta-feira passada
numa das empresas que está sediadas dentro do grupo Embraer, que é uma empresa de aviação, e basicamente é uma empresa canadense, e eu vim conversando com esse gerente de gestão de pessoas, e criou-se a necessidade de termos um canal com psicólogos online. Então, ou seja, já existe esse atendimento, né? E até no treinamento de liderança, nós tivemos um movimento ali de sensibilidade de um gestor, e o próprio time falou, os próprios colegas falaram: por que você não liga no canal? Tá me ajudando muito. Ou seja, algumas pessoas que estão em cargos gerenciais estão utilizando esse suporte, o canal. Mas o canal, ele foi divulgado amplamente? Ele é divulgado para os colaboradores. Uhum. Só que, além de você divulgar, quando você ouve que alguém está utilizando esse benefício, você né? Você se sente apoiado, Sim. você fala assim, realmente funciona. Não é só teoria, não é só marketing, né? Que é isso que as empresas têm que se preocupar. O que valida um bom programa de inclusão e diversidade, né? É o quanto as pessoas estão realmente consumindo desse serviço que a gente tem que gerar internamente como gestores de pessoas ali, né? Até porque eu penso o seguinte, Paulo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, não é só bonificar o bom profissional no final do semestre, né? Você tem que dar ferramentas para que também ele se sinta bem dentro da empresa, a ponto de não ter reclamações extras, né? A pior coisa que tem é você sofrer um assédio, seja moral, seja sexual, e não ter canal de contato, não ter canal para você expor desabafar, exatamente, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala dessa pluralidade entre a empresa trabalhando esse teor de termos pessoas diversas, faz com que as pessoas elas se apoiem umas às outras. Mas sim, eu preciso dos canais formais. O que a gente chama de canais formais? Ou seja, a empresa precisa estruturar boas práticas, e dentro dessas boas práticas informar para as pessoas que canal que ele vai procurar, que departamento que ele vai procurar, caso ele passe por uma situação adversa que exponha ele, que ele se sinta ofendido, né? E hoje existe essa complexidade, porque a forma como a gente lidava, como a gente se comunicava 20 anos atrás, não é aceita mais hoje. Exatamente. Né? Então, um jovem hoje, que a gente chama de geração Y, ele não vai aceitar uma forma muito brusca de ser falado, ser cobrado, ser mandado. Né? Antigamente isso era uma coisa normal. Era uma coisa normal, né? E hoje não é normal. Então, a gente precisa entender que a educação, o respeito, ele faz sentido no trabalho das pessoas. Então, por isso, entender que equipes que tragam esse diferencial são mais competitivas. Existem pesquisas já que apontam isso. Essas empresas, elas mantêm algum selo de diferenciado para atendimento dessas comunidades? Hoje existe consultorias que certificam, né? É um selo que coloca ali que basicamente ele está trabalhando com diversidade e inclusão, né? Existe todo um trabalho, e as empresas buscam por isso também, né? Essa é uma parte que eu acho que é muito mais do marketing em si, né? Mas que também é necessário, porque eu acho que quem faz um trabalho como esse pode trazer como exemplo de sensibilizar outras empresas também, que elas são capazes de fazer, né? Então, acho que tem um viés positivo. Eu tento enxergar dessa forma também. Esses selos são importantes para a gente enxergar de forma quantitativa quais são as empresas que estão representando hoje essa bandeira. Acho que é bem interessante. Para a gente finalizar, Paulo, nesse contexto todo que a gente conversou, como que você avalia o mercado em Sorocaba, as empresas de Sorocaba? Enfim, ainda falta muito ajuste, ou as empresas também já estão aí numa vanguarda diferenciada com relação à inclusão da diversidade e também desses canais de contato interno? Eu vejo assim, a gente vive ainda um polo industrial, embora a gente esteja muito próximo a São Paulo, entre Campinas, eu já fazendo diversos trabalhos aqui na região há anos, eu percebo ainda que a gente tem uma certa deficiência, né? Essa deficiência é por uma falta de habilidade, por falta de conhecimento? Eu vejo que a nossa região é muito conservadora em alguns aspectos, né? Então, a gente quer fazer legal, mas a gente não quer mostrar. A gente quer fazer, mas a gente tem vergonha de mostrar. Então, eu acho que existem empresas assim, aqui hoje na região de Sorocaba, bastante representativas nessa questão, mas a gente está muito aquém ainda, né? Quando a gente vai para uma grande metrópole que nem São Paulo, que está a 50 minutos daqui, Campinas, que está a 40, é totalmente diferente, a aceitação. Mas isso tem a ver também com a bandeira da empresa? Por exemplo, se é uma empresa estrangeira, se é uma empresa 100% brasileira? Não, eu acredito que não. Pelo contrário, a empresa estrangeira, geralmente, ela já está muito mais aberta a entender esse mecanismo e ela tem que preservar. A preocupação dela é o dobro, né? Porque ela está num país que é diferente,
ela trabalha, então ela precisa assegurar que esses problemas não venham, né? Não é à toa que se eu for fazer uma demissão hoje de uma empresa estrangeira, o meu RH aqui, minha área de recursos humanos, se ela está fazendo uma demissão, ela precisa explicar muito bem por que eu estou demitindo essa pessoa, porque lá fora eles têm um entendimento totalmente diferente de demissão. Ok. Para nós brasileiros, a gente demite assim, a gente não deixa nem as pessoas se explicarem muitas vezes. Não gostou do bom dia da pessoa, manda a pessoa embora, né? E lá fora não é assim, a gente tem todo um trâmite a ser seguido, né? Então acho que é importante a gente pensar, né, nesse quesito. E até tem uma frase que a gente fez aqui para um artigo, né, que é mais ou menos assim: quem lacra não lucra, né? Então acho que é um vocabulário que a gente traz aí para as pessoas, que basicamente assim, as empresas que querem lacrar esse selo da diversidade, da inclusão, elas precisam entender que elas vão ter também como retorno essa lucratividade, porque nós teremos um público muito mais de pluralidade, que vai trazer criação, vai trazer muito mais criatividade, muito mais inovação para a empresa, vão ser muito mais inteligentes nesse ambiente adverso do que trabalhar naquele ambiente extremamente que a gente acredita que é seguro, que é normal, né? E então acho que essa é a fala, fazer com que as empresas pensem que elas podem ser mais criativas, mais inovadoras, trazendo as diferenças para dentro, a representatividade social para dentro da sua organização. Eu acho que isso é muito mais saudável, muito mais salutar. E além disso, Gustavo, eu acho que a gente está contribuindo com a família, né? Porque basicamente o que a gente está discutindo dentro da empresa, ele também reflete dentro de um trabalho social. Essas pessoas mais informadas, né? Esses profissionais mais informados, eles conseguem levar esse aculturamento para dentro da casa, né? E se a gente consegue fazer isso de uma forma saudável, a gente não vai ter um pai expulsando um filho por uma questão de ele não entender quem é esse filho, né? Como ele pensa, como ele age, o que está acontecendo mentalmente, o que está acontecendo no físico dele, para que a gente consiga ter famílias mais organizadas e entendam isso, né? Claro, e isso tem qualquer situação envolvendo uma discordância familiar, isso vai ter reflexo no trabalho. Tem reflexo no trabalho, porque eu sempre brinco, né? Quando você tem um problema financeiro, você vai trabalhar, você leva esse problema com você. Se você discutiu com sua esposa, com seu marido, né? Sim. Você leva esse problema. Então a gente é uma coisa só, isso é a essência do meu trabalho. Eu falo para as pessoas, não é aquela visão, passou o crachá, passou o dedo aqui, né? A gente fala hoje, bateu o cartão, como a gente falava no passado, os seus problemas ficam lá fora. Isso é uma grande balela, é uma grande mentira. Então os problemas, eles vêm. Agora, lógico, a inteligência emocional, o nível de maturidade de cada um vai aprender como que eu consigo orquestrar o meu trabalho, mas entendendo que eu tenho problemas em casa. Sem dúvida. Né? Então acho que a empresa, ela tem esse papel educacional, né? Eu venho de 12 anos de Grupo Votorantim, onde a educação, o treinamento, o desenvolvimento basicamente se torna algo extremamente fundamental, né? Então, uma empresa que tinha 8.500 funcionários e uma cidade que tinha 20 mil habitantes, olha o quão ela participa da sociedade. Sim. Né? E as empresas devem pensar nesse papel. Se ela faz um trabalho interno, é um trabalho de investimento. E esse investimento que eu estou fazendo nesse liderado, nesse líder, nesse nível gerencial, ele está levando para casa dele. Eu acho que poucas empresas conseguem pensar nessa percepção. Que o investimento que ela faz ali, você também está trazendo uma representatividade para o social. E a inclusão e a diversidade, ela está dentro desse papel. É informar através do conceito, de uma forma inteligente, de uma forma organizada. Vamos dar voz para entender como essas pessoas estão sendo tratadas, o que pode assegurar elas ali dentro e o que elas necessitam. Né? Não adianta eu também criar um programa ali dentro onde basicamente vira marketing, né? Sim. Tá lá no meu site, mas eu não aplico assim, na prática, né? As pessoas vão falar assim nos bastidores, mas eu não consigo enxergar que aqui eu tenho segurança ou que eu possa ter abertura para falar para o meu chefe referente aos meus problemas, né? Sim. Então acho que a gente tem que pensar de uma forma muito estruturada. Esse é o papel hoje da gestão de pessoas aí, alinhado ao jurídico, ao compliance, que é uma palavra que se vem usando cada vez mais dentro das empresas, né? Eu acho que as pessoas que têm o poder dentro da organização, né, que têm a autoridade e o poder ali dentro, tem que trazer essa representação. Olha, a gente vai implantar um projeto, mas esse projeto tem que nascer, tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter acompanhamento e monitoramento para a gente entender o que a gente está fazendo.
Legal. Paulo, agradeço a sua participação novamente. Eu que agradeço. Né? Quais são os seus canais de contato para quem quiser conhecer o seu trabalho e entrar em contato com você? Tá. Eu quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, né? A JF, ao Alexandre que está aqui representando também, nos acompanhando. E o canal é Paulo Paiva Palestrante, Instagram, Facebook, YouTube. Ali tem bastante pílulas, bastante informações para que vocês possam se abastecer aí de tudo que a gente vem fazendo aí no dia a dia. Legal. Paulo, agradeço, uma ótima terça-feira a você, e o mês que vem você volta com novidades no mercado de trabalho, enfim, na consultoria. Você é um cara super antenado e ninguém melhor para falar do que você mesmo. Se Deus quiser, a gente já tem coisas aí em mente já. Legal. Um excelente dia. 8h35 com o Paulo Paiva e com o Alexandre. Ofereço o Café Celso com os produtos inigualáveis da Padaria Real, e já voltamos com o Jornal da Manhã. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada, e com certeza ela está sendo incrível. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do Sistema Jovem Pan Sat.
Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca à maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Jovem Pan.